Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui Yuri Camilo, do projeto Entrevistador Forense, passando aqui para mais um vídeo para finalizar, por enquanto, uma resenha, de bibliografia sobre livros de técnicas de entrevistas. Então, quem vem acompanhando as minhas últimas postagens lá no YouTube, verificou que eu até fiz, reposts ali sobre bibliografia. Então, ao longo da semana passada para essa, eu venho fazendo ali, trazendo, na verdade, fazendo uma resenha bem resumida sobre 4 livros, e agora eu venho trazer o 5º livro para vocês, tá bom? Mas só para recapitular, no primeiro vídeo lá a gente tem o Guia de Entrevista Investigativa, no segundo vídeo a gente tem o Manual do Entrevistador Investigativo Moderno, no terceiro livro, a gente tem o livro Técnicas de Interrogatório, Aplicações no Contexto Policial. No quarto livro, é o livro, só pegando a minha colinha aqui, Entrevista Forense Corporativa. Beleza, pessoal? E agora eu venho trazer o 5º livro sobre técnicas de entrevista, justamente para a gente dar um break aqui nessa bibliografia, porque eu pretendo trazer outras bibliografias até sobre linguagem corporal, expressões faciais. Então vou mudar um pouco aqui o contexto da resenha sobre bibliografia, beleza? Então vou apresentar para vocês aqui o 5º livro. Pessoal, esse livro aqui é o livro que eu mais gostei, tá bom? Na verdade é o melhor livro, no meu entendimento, sobre técnicas de entrevista investigativa no Brasil, Isso, não estou fazendo nenhum demérito aos outros 4 livros anteriores, mas na minha opinião, até pela vasta riqueza de conteúdo, de conteúdo científico, de conteúdo metodológico e de técnicas que esse livro vem apresentando, tá bom? Então o nome do livro é Técnicas de Entrevista em Tempo Real para entrevistadores que necessitam decidir aqui e agora. Então deixa eu mostrar aqui para vocês. Técnicas de entrevista em tempo real para entrevistadores que precisam decidir aqui e agora. Pessoal, esse livro é do meu amigo, já considero amigo aqui, grande Felipe Kerber. É um cara estudioso no assunto, então ele estuda entrevistas e aplica no seu dia a dia, no seu trabalho, no setor público. Então é um cara que tem uma bagagem, digamos assim, metodológica e técnica muito boa, até pelos diversos cursos que ele já fez. E aí ele decidiu criar esse livro, fazer esse livro aqui, até trazendo os estudos que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos. Inclusive, ele traz aqui no livro uma metodologia própria, que ele chama de HOPE, que eu vou falar um pouquinho no final aqui, no final da minha resenha, ao trazer aqui os capítulos do livro. Se eu não me engano, aqui o último capítulo é ele abordando a técnica HOPE, que é uma técnica para entrevistas em tempo real, entrevistas curtas que você precisa, de certa forma, ali, tomar uma decisão imediatista, tomar uma decisão de bate-pronto, uma decisão na hora para você decidir o que vai fazer ali naquele momento. Então é bem interessante essa técnica dele, é uma técnica nova no Brasil, e ele traz ali, com base no que ele estudou e com base na experiência prática dele no dia a dia, ele traz como que você pode utilizar essa técnica, inclusive para entrevistas corporativas também. Tá legal, pessoal? Então, só mostrando o livro aqui, no meu entendimento, o melhor livro de técnicas de entrevista investigativa ou forense no Brasil, tá bom? Por que isso, pessoal? Porque eu vou trazer para vocês aqui, fazer uma resenha aqui dos capítulos, assim como eu venho fazendo nos livros anteriores, beleza? O livro do Kerber, ele é dividido aqui em 7 capítulos, tá legal, pessoal? O primeiro capítulo, o título é Por que é tão difícil detectar mentiras, Então é bem legal porque ele traz aqui uma desconstrução sobre essa falácia aí da detecção de mentiras. Então ele aborda, traz elementos para embasar o que ele pensa, inclusive traz elementos científicos aqui sobre a questão da, entre aspas, aqui, a detecção de mentiras. Tá? Então ele aborda vem com esse capítulo, na verdade, logo no início, até para que vocês tenham uma abordagem lúcida, com material para estudar também ao longo do livro. Legal, pessoal? O segundo capítulo, ele fala sobre
como começar uma entrevista. E aí ele elenca, né, várias situações aqui. Eu vou trazer apenas 3 delas, tá? A primeira que ele coloca aqui é preparação e planejamento. Isso aqui basicamente todos os livros que eu venho comentando, eles trazem, né? E é muito importante a preparação e o planejamento, seja da equipe de investigação ou do entrevistador ou dos entrevistadores. Legal, pessoal? Então, sempre planejem e preparem a sua investigação e principalmente aqui, já que a gente está falando de um livro de entrevistas, e principalmente a sua entrevista, tá? Outro ponto que ele traz bacana e ele explora bastante ao longo do livro é o rapport, tá? Inclusive ele aborda aqui uma técnica de entrevista, né, que auxilia as entrevistas, que é a Orbit, ou Orbit, tá? É uma técnica de observação do comportamento baseado em rapport. É uma técnica que eu já estudo há quase um ano e venho aplicando ela no meu dia a dia de entrevistas. É uma técnica que o cerne dela é a cooperação entre entrevistador e entrevistado. E é muito bacana de quando você, até no seu discurso, você traz isso para o seu entrevistado. Nós estamos aqui para cooperar um com o outro e não para que eu faça perguntas e você responda e a gente siga para frente. Mas não, é um processo colaborativo, é um processo cooperativo, tá? Isso é algumas, né, dos ensinamentos da técnica Orbit. É claro que tem muito mais coisa, é uma técnica até relativamente nova, ela veio ali basicamente ali em 2014, 2015, né, a partir de estudos que foram feitos e muita gente, mundo afora, já aplica a Orbit durante as suas entrevistas. Eu sou um deles, eu sou um estudioso. Inclusive, o livro do Kerber aqui, quando eu estou com algum pensamento aqui, querendo, né, ter mais uma roupagem da Orbit, eu venho no livro dele aqui, ou nos meus materiais de estudo, até para lapidar um pouquinho mais, né, o meu rapport, a construção do meu rapport e da cooperação que eu vou fazer ao longo das minhas entrevistas. Beleza, pessoal? Então, fala sobre rapport e fala sobre a técnica Orbit. É muito bacana o que o Kerber traz aqui sobre essa técnica. Outro ponto, pessoal, é sobre o nervosismo. O Kerber traz aqui uma conceituação, né, e uma realidade aqui sobre essa questão do nervosismo. Então, pessoas inocentes, elas ficam nervosas, e pessoas que têm a culpa no cartório, ou seja, pessoas culpadas de alguma conduta inadequada, elas também ficam nervosas. E é muito interessante a cautela, né, o cuidado do entrevistador para não fazer interpretações equivocadas, porque todo mundo fica nervoso, inclusive o entrevistador, né? Em toda entrevista, eventualmente ali tem algum gap que dá um certo nervosismo também no entrevistador. Isso é natural, pessoal. Então, não interpretem nervosismos como sinais de culpa, sinal de dissimulação. Pode ter alguns indícios, né, que levem a isso? Podem, mas aí você tem que analisar um contexto mais amplo e não apenas um resquício ali de nervosismo que a pessoa apresentou, beleza? É muito salutar e muito saudável que o Kerber traz aqui nesse livro sobre a questão do nervosismo, porque nos ajuda também a fazer uma análise de credibilidade mais lúcida e mais segura para a gente apresentar os nossos relatórios. Beleza, pessoal? Vamos lá. No capítulo 3, ele fala de baseline, né? Qual é o objetivo de estabelecer uma baseline e até se a gente deve ou não estabelecer uma baseline. Ele fala da baseline da verdade comparável, que é a do Aldrich, né? Ele fala de uma baseline circular, né? Que é algo que ele vem aqui desenvolvendo, né? Ou seja, alinhando a baseline, né, a partir de um estímulo, apenas isso, tá bom? E também fala se é correto ou não a gente traçar uma baseline. E até na live que eu fiz com o Kerber, né, até para fazer uma resenha mais ampla do livro dele, ele trouxe a opinião dele, né, de que os entrevistadores, no entendimento dele, não deveriam traçar uma baseline da forma como é estudada e divulgada por aí, no sentido de ter uma linha de base padrão e essa linha de base padrão se alterar ao longo da entrevista, a pessoa está com sinais de dissimulação. No entendimento do Kerber e até no meu entendimento também, por ter começado a estudar dessa forma, eu também acredito que a baseline deve ser aplicada antes e após um estímulo, nada mais do que isso, porque senão a gente vai fazer interpretações equivocadas sobre a credibilidade do nosso entrevistado, tá bom, pessoal? E ele traz aqui
um estudo aprofundado sobre o entendimento dele da baseline, beleza? É muito bacana isso daqui, pessoal, porque durante décadas vem se difundindo, até no meu entendimento agora, um conceito errado sobre a baseline. O Kerber traz de uma forma bem lúcida aqui o entendimento dele, e a partir do momento que vocês entenderem aqui qual é a linha de raciocínio do Kerber, vocês colocando em prática, vocês vão ver que é isso mesmo que ele está trazendo, é assim que funciona na prática, tá legal, pessoal? No capítulo 4, ele fala aqui de como observar e avaliar o discurso. E aí ele elenca aqui várias técnicas ou protocolos de entrevistas que são difundidas mundo afora. Ele fala do SCANS ou Scanner, né, que é 6 canais de comunicação, avaliação de 6 canais de comunicação em tempo real. Ele fala do CCA, né, que é o gerenciamento da credibilidade cognitiva, digamos assim, é uma técnica muito difundida. Ele fala também aqui de uso estratégico de evidência, a técnica SUL, né? Ele fala aqui também, né, de entrevista cognitiva para suspeito, tá bom? Fala muito também de entrevista cognitiva de forma geral, tá bom? E ele fala também sobre a técnica, o framework PICE, né, de técnicas de entrevista. Dentre outras também, pessoal, no capítulo 5, ele vem elencando aqui diversas técnicas e metodologias de entrevista, né? Ou seja, como e qual é a possibilidade, né, de avaliar os comportamentos avaliados no discurso latente. Aí ele traz várias abordagens nesse sentido. O CBCA, que é um protocolo muito utilizado em todo mundo, protocolo complexo, né, mas muito utilizado em todo mundo para análise de credibilidade de forma geral. Ele fala da gestão de impressão, ele fala do SCAN do Avinduan Sapir, né? Ele fala sobre a verbalização do entrevistado e a não verbalização do entrevistado, ou seja, tudo que é verbalizado e tudo que não é verbalizado. Ele traz aqui também no capítulo 6 agora, como melhorar a sua entrevista, e aqui ele vem elencando tipos de perguntas, e ele aborda nesse tópico específico, né, o método PLET, né, que ele vem a partir do framework PICE, que é justamente de você avaliar a pessoa, o lugar, a ação e o tempo. Eu faço muito isso nas minhas entrevistas, principalmente quando eu quero estabelecer fatos, situações, momentos, acontecimentos, episódios, ou seja, você vai avaliando, né, a pessoa, o lugar, a ação e o tempo. Assim você consegue estabelecer de uma forma bem prática e de uma forma bem segura a credibilidade do discurso daquela pessoa quando ela vem trazendo na narrativa, é claro, né, ou no discurso, pessoas, lugares, ação e o tempo, e aí você consegue ver se aquele discurso ele pode ter uma credibilidade ou não, e aí você vai avaliar até o nível de credibilidade daquele discurso com esse método PLET, que ele é trazido no framework PICE de técnicas de entrevista investigativa, que é um dos frameworks, ou se não for o maior, né, framework mais utilizado no mundo em termos de técnicas de entrevista. Tá legal, pessoal? Ele fala aqui também sobre a postura do entrevistador, local de entrevista, fala sobre blefe e razões do entrevistado para confessar também, tá bom? E ele traz diversas outras técnicas de entrevista e adaptações ao mundo real que você está inserido ali quando você estiver realizando uma entrevista. Beleza, pessoal? O capítulo 7, ele traz aqui o modelo HOPE, né? O modelo HOPE é um modelo de aplicação para a polícia ostensiva, né? E ele traz toda uma abordagem aqui de por que ele está criando esse modelo e por que esse modelo é útil e eficaz no entendimento dele, tá? E só para deixar claro aqui para vocês do que se trata o HOPE, eu só vou buscar aqui até para que eu não fale nenhuma bobagem, né? O HOPE, ele basicamente, ele fala de rapport, tá? E justamente são as siglas, né, do HOPE, né? Ele fala de rapport, ele fala de observação, ele fala de pergunta e fala de encerramento. Então a sigla HOPE tem a ver com rapport, e aí vem muito da técnica Orbit, como eu falei para vocês. Ele fala de observação, ou seja, observar o comportamento humano em uma entrevista em tempo real, né? Ele fala de perguntas, que tipo de perguntas você deve fazer, quais são as perguntas
mais cabíveis para determinadas situações, e fala de encerramento, ou seja, o encerramento daquele bate-papo, daquela entrevista que você está realizando ali. Beleza, pessoal? E após o capítulo 7 tem as referências. Então o livro do Kerber aqui ele tem mais de 40 páginas e eu já dei algumas consultadas em algumas referências que ele trouxe aqui, até para aprofundar no estudo do que ele vem trazendo ao longo do livro. Eu aconselho todos a fazer também, quem, claro, quiser adquirir o livro. Mas ele traz aqui uma vasta referência bibliográfica, tá bom, pessoal? É o livro, deixa eu só colocar de novo aqui para vocês, é o livro desses 5 que eu estou apresentando para vocês, o que mais tem referência bibliográfica, né, referência atual, né, que foi justamente para que o Kerber fizesse a pesquisa, fizesse o estudo dele, para ele trazer esse livro aqui, o livro mais completo do Brasil, pessoal, na minha opinião, né, rasgando cedo aqui ao Kerber não, mas eu li o livro, tá? E leio, é o meu livro de cabeceira. Sempre quando eu tenho algum ponto que, poxa, o que eu posso utilizar no meu dia a dia, que eu tenho algum insight em alguma entrevista, eu venho no livro aqui justamente para que eu possa lapidar cada vez mais a minha prática de entrevista investigativa no Brasil como investigador corporativo. E isso aqui serve para setor público e setor corporativo. Beleza, pessoal? Então, finalizando aqui essa resenha de 5 livros, né? Aconselho comprarem todos e vocês fazerem ali as suas comparações, né? 3 desses livros, inclusive o do Kerber, que é o último que eu estou mostrando, trazem referências bibliográficas, de onde que eles estão tirando a metodologia, quais técnicas que eles estão utilizando e quais os estudos que geraram, né? Que originaram essas técnicas, esses protocolos e esses frameworks, digamos assim, de entrevistas investigativas ao longo do mundo e ao longo das décadas, tá bom, pessoal? Então é isso, eu fico por aqui, espero que todos tenham gostado, aconselho a ir lá no primeiro e depois voltar nesse do Kerber aqui, justamente para que vocês possam ter um panorama geral do que eu estou trazendo aqui para vocês. Tá legal, pessoal? Um abraço, temos live em breve, até a próxima, tchau, tchau.